Então, o dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Para conversar comigo sobre esse assunto delicado, mas importante, eu vou chamar a doutora Sâmia Jamile Twailib. Bem-vinda, Sâmia, doutora Sâmia. Prazer em receber você aqui. Pode sentar aqui desse ladinho de cá, Sâmia. Sâmia, como você viu que eu falei que esse é um assunto muito delicado para a gente abordar em público, até porque por questão da audiência. Mas hoje eu tenho um entendimento que a comunicação ela precisa ser feita naquilo que mais atinge a população, as famílias. E os números são assustadores, especialmente em dois momentos que eu queria te perguntar. Primeiro, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Paulinha. Você e a toda a equipe da TV Difusora. Então, prazer ter você aqui com a gente. Em dois momentos. Primeiro, a questão desses números assustadores aí que eu falei, que eu revelei, né? Do número de pessoas que tiram suas vidas. Que é algo que a gente mais preza. É tudo que nos pertence. É a vida. Então, a pessoa, para chegar nesse ponto, é extremo. Duas situações. Primeiro, a questão da pandemia, que eu acho que é um momento difícil, que as pessoas deve ter aumentado, e muito, com certeza, os índices, os números. Também, entre os adolescentes, que eu acho que é o número maior, é assustador. E a pergunta principal é: todas as pessoas, Sâmia, que tentam contra a sua vida, elas têm problema que começa aqui? Ou seja, é um problema mental? Então, Paulinha, os estudos trazem que cerca de 95% dos suicídios são cometidos por pessoas que, sim, têm transtornos mentais. E quais são os transtornos mentais mais associados ao suicídio? Depressão, em primeiro lugar. Transtorno bipolar do humor, uso de álcool, uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. Depois temos também os transtornos de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline e a esquizofrenia. Então, 90% a 95% sim, tem doenças psiquiátricas que poderiam ter sido tratadas e o suicídio evitado. Exatamente. É por isso que a gente aborda como é importante, minha gente, essas datas, não é? Em que a gente usa a comunicação, os meios de comunicação, para alertar as famílias. Porque tem isso, muitas vezes a pessoa está dentro de casa, né, mostrando para todo mundo alguns sintomas, mas a família ou não percebe, ou não tem, nos dias de hoje, esse olhar tão próximo do outro para entender as necessidades. Ou então, porque é aborrecente, é fase de aborrecente, ou seja, é muito grave. É muito grave. E na pandemia, como você trouxe, infelizmente piorou. A gente não tem dados oficiais ainda, né, sobre o aumento do índice de suicídio na pandemia, mas nós que trabalhamos na área de saúde mental vimos que os números, infelizmente, aumentaram muito, tanto de tentativas quanto de suicídios concretizados. E, infelizmente, principalmente nos jovens, entre 15 e 29 anos de idade, que é a faixa etária hoje no Brasil que, infelizmente, mais comete, né? Os rapazes, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, apesar de que as mulheres tentam mais do que os homens. E a pandemia, que trouxe esse aumento de incerteza, do isolamento social, queda do status socioeconômico das pessoas, adoeceu muito as pessoas, trouxe mais índices de depressão, de ansiedade, muita ansiedade, de pessoas que já tinham ou pessoas que desenvolveram agora na pandemia, o que, infelizmente, aumentou as tentativas e os suicídios concretizados. Agora, o mais importante, não é, minha gente, doutora Sâmia, é o acesso ao tratamento. Isso. Percebeu alguma coisa em você que não está bom? Ou uma depressão a ponto de você não querer mais viver? Perdeu vontade de tomar banho? Escovar o dente? Você acorda e não quer comer? Coisas que a gente faz porque a gente se ama, que a gente está aqui, precisa do corpo para estar bem, mas a sua mente não vai. Então, são sintomas que você tem que perceber, não é, doutora? E rapidamente agir. E a família também. Principalmente a família, porque muitas vezes o indivíduo ele não quer por vergonha, por medo, pelo estigma
de ser considerado alguém portador de uma doença mental, ele não sabe onde procurar ajuda. Então a família, os amigos próximos, se identificarem sinais de alarme, como um isolamento maior, uma tristeza sem motivo, choro fácil, irritabilidade, uso de álcool, drogas, a família tem que estar atenta, os amigos, e chamar essa pessoa, levar essa pessoa para uma instituição de saúde, para um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, para que essa pessoa receba uma ajuda especializada e esse suicídio possa ser prevenido, porque o mês de Setembro Amarelo é sobre prevenção. Agora, isso também, as demais profissões também podem estar envolvidas nesse processo. Todos os profissionais nesse momento de saúde. Não, porque não temos as escolas, Isso. mas, por exemplo, os professores, Isso. os colegas, a sociedade como um todo pode estar junto, não é, nesse tratamento, claro. E não deixar que essa pessoa chegue a esse ponto, né, de tentar contra a sua própria vida. Agora, doutora Sâmia, vamos tirar um pouquinho essa parte da ciência, do corpo humano, vamos falar da espiritualidade. Vamos. Quando a gente fala que o ser humano, a gente tem uma vida aqui muito curta, não é? E uma vida incerta, porque quando a gente vê, ninguém pediu para vir, a gente tem um mistério da vida, da existência da gente, né, jogada no mundo, como a água, como o sol, sem saber, como disse Rumi, né, para onde e por quê, mas estamos aqui. Então, lidar com essa ansiedade, dessa incerteza da vida, não é, traz essa angústia. Então, eu acho que ter o contato com a espiritualidade diminui muito, não é, esse índice de tentativa de suicídio. Isso, então, a gente estuda também os fatores de proteção ao suicídio. E está lá, a espiritualidade, a religiosidade, você pertencer a uma comunidade religiosa, ser alguém espiritualizado, isso é um fator de proteção contra o suicídio. Então é muito importante que você cultive a sua espiritualidade, seja de qual origem religiosa for. Fora a espiritualidade, também a atividade física. O que mais que as pessoas podem fazer? As pessoas podem promover atividade física, ter bons hábitos de sono, bons hábitos alimentares, diminuir um pouco o uso de rede social e uso de celular é importante, ter mais atividades ao ar livre, mais atividades com a sua família, com amigos, ter uma inclusão maior, laços sociais. O que a pessoa precisa formar são laços sociais, fora também desse mundo virtual. E isso são fatores de proteção que a gente conhece, que protegem as pessoas contra as doenças mentais e, consequentemente, contra o suicídio. Agora, vamos falar do serviço público. As pessoas que estão assistindo o nosso programa, que precisam de uma ajuda. Existe algum serviço telefônico, de ajuda? Existe dentro aí do serviço público? Existe sim. Então, aqui no Maranhão, em São Luís, na capital, nós temos o Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, que é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. Esse hospital ele funciona 24 horas, é um hospital do Sistema Único de Saúde. Porta aberta, emergência, você pode chegar lá, você vai ter um psiquiatra e toda uma equipe multiprofissional para te receber, te avaliar, te escutar, orientar a família, caso seja necessário, medicação, encaminhamento para ambulatório. Então, você vai ser acolhido 24 horas por dia no Hospital Nina Rodrigues. Então tá aí, gente. Fora isso, tem aqueles números Tem o CVV 188. CVV 188, que é espetacular falar nisso. Quero, assim, agradecer, né, essas pessoas que fazem esse atendimento, né, tão importante. E a gente fala sobre vida, a gente fala sobre a nossa impermanência aqui, como que é passageiro tudo isso e tudo que a gente pode fazer para aprender com as adversidades. Então, aquilo que, por exemplo, um adolescente está passando, muitas vezes a própria família diminui aqueles sentimentos. Isso aí é aborrecência, isso aí é fase. Não, precisa ter esse cuidado. Então, eu acho que o processo terapêutico entra de cara, assim, como mais importante, não é? Exatamente. E começa como você está falando na família. A família tem que dar atenção. A família não pode descartar e dizer, isso é da adolescência, isso é fase, vai passar. Não, a família tem que ter essa escuta. Se tem dúvida, leva para o profissional, leva para o psicólogo, leva um psiquiatra, leva num hospital, numa unidade de saúde, onde você possa ser orientado. Se você não souber do que aquele adolescente está passando, você não pode dizer, é fase, vai passar e deixa isso para lá, porque isso, às vezes o adolescente pode cometer o suicídio, tentar o suicídio, e você perdeu essa oportunidade de intervir. Exatamente. Então, e as vivências, às vezes, a família não sabe dos traumas. Muitas vezes está sofrendo de abuso, às vezes abuso sexual, às vezes está passando por dificuldades, a família não sabe. Então, o diálogo também entra como um fator muito importante. Bullying na escola. Né? Então, vai nutrindo aquela raiva, aquele sentimento de, vou me vingar do mundo, tirando a minha própria vida. E isso é algo que jamais
que essa sua vida ela é sagrada para Deus. Deus conhece você pelo seu nome. Porque às vezes tem aquela sensação do abandono, da solidão também, né? Exatamente, principalmente na pandemia. Esse isolamento que todos tivemos que nos submeter para melhorar a pandemia, tirou os jovens do seu meio social, das escolas, das faculdades, dos encontros. Esse isolamento, essa solidão forçada pelas circunstâncias, realmente aumentou muito a angústia deles. Exatamente, para quem já tem, né, uma predisposição a ter aquela doença, aquele transtorno mental, começa a adquirir, a piorar. Piorou muito. Então, gente, olha, eu tive o prazer de receber aqui a doutora Sâmia Jamile, do AILIB. Eu te agradeço a tua presença. Eu agradeço o convite. Como é importante esse Setembro Amarelo, que as pessoas façam isso, que os comunicadores possam falar nas redes sociais também. Você com seus seguidores, porque eu acho que todo mundo, né, tem os seus seguidores, então converse com seus seguidores sobre a importância que é a vida e lidar com a diversidade. Tudo que acontece com a gente aqui é por uma causa, é para um aprendizado. O que preciso aprender com essa dificuldade? É verdade, Paulinha. Não é? É verdade. Então, que você tenha um excelente final de semana. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, muito obrigada.